Vamos agora para a seção aquisição do Google Analytics, onde a gente vai ver um pouco mais de detalhe sobre quais são os canais que trouxeram os usuários para o seu site ou para o seu app. Na seção de aquisição, como a gente discutiu, a gente vai começar a ver um pouco mais de detalhes sobre os canais. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro contato com conceitos de canais, mas eu prometo para vocês que na próxima aula a gente vai entrar em bastante mais detalhe e discutir cada um deles. Tá? Um canal é uma origem de tráfego. Tá? Acho que esse é o primeiro conceito que é importante a gente deixar claro. É da onde estão vindo os seus usuários. Por exemplo, um e-mail marketing é um canal, o Google é um canal, o Facebook é um canal, um link que alguém postou num blog é um canal. A pessoa entrar direto, digitando o endereço do seu site no browser dela, é um canal também. O canal direto é um canal válido. É muito importante. Vamos olhar essa primeira subseção da seção aquisição, que é a seção visão geral, o overview. Tá? Aqui você consegue ver, por exemplo, dentro do período especificado, que aqui eu mudei para fevereiro de 2016, qual foi a divisão do seu tráfego. Então você vê aqui que 39% do seu tráfego veio de canais de social, né, sociais, mídias sociais, 25% foram canais diretos, tá? Aqui o verdinho é direto, a gente teve 17% de busca paga, tá? Depois a gente vai explicar um pouco melhor sobre o que se trata a busca paga, 9% outros canais que ele agrupou, e aqui 4,7% de busca orgânica e 4,5% de referral ou referência. Tá? Referral é quando alguém linka para o seu site, pode ser um blog, pode ser um outro site, por aí vai. Tá? Nesse segundo quadro aqui a gente consegue ver o número de sessões, que é repetido daquela sessão de audiência, mas a gente consegue ver também a taxa de conversão. Tá? Então a gente consegue enxergar aqui a porcentagem de taxa de conversão que a gente teve em cada um dos dias desse período. Então eu tive um dia aqui no dia 10 de fevereiro com uma taxa de conversão de 1,17%. Ou seja, de todo o tráfego que eu tive naquele dia, 1,17% teve a conversão desejada aqui dentro. E aí eu tive dias com nenhuma conversão. Eu tive dias com 0,28% de conversão e por aí vai. Tá? Aqui embaixo a gente começa a ver comportamento de usuários dividido por canal. Tá? Então a gente vê que o canal social é um canal que trouxe um volume alto, ele trouxe 9.600 sessões durante esse período, mas a taxa de conversão dele foi extremamente baixa, foi de 0,23%. É bastante interessante isso. Se a gente comparar isso com mídia paga, a gente vê que mídia paga trouxe menos da metade, busca paga trouxe menos da metade do que os canais de social, 4.200 acessos, e a gente vê que a taxa de conversão foi muito maior do que a de social. Tá? Então essa é uma visão geral que a gente consegue ver aqui. Se a gente quiser descer para um nível de profundidade maior, eu recomendo que a gente entre ou nessa subaba aqui chamada Channels ou na aba Source Medium. Em português vai estar escrito Origem e Mídia. Tá? Vamos focar só nessas duas por enquanto. Tá? Essa aba de canal direto, de canais, a gente consegue comparar todos os canais e não só aqueles principais que estavam lá. Tá? Então a gente vê, por exemplo, aqueles mesmos números que a gente viu, o número de acessos, a gente vê o número de acessos por cada um dos canais. Tá? A gente tem não só sessões, mas qual a porcentagem das sessões que são sessões novas, qual a porcentagem de novos usuários, qual o número de novos usuários que está sendo trazido, qual que é a taxa de rejeição de cada um desses canais. Então a gente vê, por exemplo, que a taxa de rejeição de busca paga é extremamente alta, tá? Então tem muito usuário clicando em link patrocinado de busca paga e não engajando com a página. Tá? A gente vê uma outra métrica de engajamento aqui, que é o número de páginas por sessão. Então da mesma forma, a gente vê um exemplo que busca paga, nesse caso está tendo um número de páginas por sessão baixo e o canal de referência, ou seja, links que trouxeram para o nosso site, está com um número de páginas por sessão muito alto. Você consegue ver também duração média da sessão e métricas relativas à taxa de conversão. Tá? Se a gente entrar agora dentro de cada um desses canais, a gente consegue ver mais detalhes sobre o que eles querem dizer. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em social, eu vou conseguir entender melhor o que quer dizer social. Então, social se quebra em Facebook, em LinkedIn, em Twitter, YouTube, nesse caso Discuss.
Você consegue sempre no Google Analytics clicar em algum dos seus itens que estão nas tabelas para descer um nível em termos de profundidade. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Facebook de novo, ele vai descer um nível de profundidade. Nesse caso só tem Facebook, mas em alguns casos a gente pode ter mais mídias. Todo esse detalhe maior você também consegue vindo aqui na subaba de origem e mídia. Tá? É um pouco mais difícil de interpretar essa aba, mas é provavelmente uma das abas mais úteis de todo o Google Analytics. Então, eu sugiro que a gente preste bastante atenção e entender bem os conceitos que a gente vai ter aqui. O Google Analytics ele cria duas categorias diferentes, dois níveis hierárquicos diferentes para falar de origem de usuários. Um é a origem e a outra é a mídia. Tá? A origem geralmente é associada ao site específico, ao canal específico que está te trazendo. Tá? E a mídia é o tipo de canal. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui Organic. Organic é uma mídia que a gente pode associar à busca orgânica. Tá? Eu vou clicar aqui nessa seção mídia e eu vou ver só as mídias. Tá? Então, Organic está aqui. Dentro de Organic, de busca orgânica, eu tenho vários sites diferentes de busca orgânica. Tá? E eles vão ser... os sites podem ser o Google, eles podem ser o Yahoo, eles podem ser o Bing e por aí vai. Tá? Se eu olhar só Source, eu vou ter todos esses sites quebrados sem necessariamente agrupá-los de forma a corresponder à mídia específica dele. Por exemplo, Google aqui está incluindo o Google Pago e o Google Orgânico. Tá? Por isso que o Origem Mídia é a melhor tabela, a melhor subseção que a gente tem para analisar dentro do Google Analytics. A origem mídia mais importante que a gente teve nesse mês para esse site exemplo foi a mídia direta. Tá? A mídia direta é alguém entrou lá e editou www.nome-do-seu-site.com.br ou qualquer que seja ele. Tá? Então, por mais que a gente tenha visto lá na visão geral que social foi o grupo de canais mais importante, se você pensar num canal específico, o mais importante aqui foi o canal direto. Tá? Depois eu tenho vários canais de social que se quebram aqui. Eu tenho, por exemplo, o Facebook PPC, que a gente vai discutir depois, mas é uma mídia paga. Depois a gente tem facebook.com referência, que é um link simplesmente que a gente colocou lá. Tá? Então, essa é a ideia da quebra de origem mídia. Provavelmente, de novo, uma das abas mais importantes do Google Analytics. E ela sempre vai quebrar para você o canal e a categoria do canal. Tá? Então, esse é um resumo da aba aquisições. A gente tem a visão geral que a gente falou, a gente tem o grupamento de canais e a gente tem a origem mídia.